Olá, meu caro concurseiro da prova Concursos. Eu sou o professor Odilei França, você já me conhece, já assistiu às primeiras aulas. E nós estamos aqui preparando você, para o analista do INSS. Curso intensivo, então, da prova Concursos para o INSS. Não se esqueça, você vai ser o nosso analista lá. Disciplina de língua portuguesa. Não se esqueça de que é necessário ter esperança, ter fé e lutar com vontade. Outra coisa, eu já falei nas aulas anteriores que é preciso praticar. Então, olha o banco de questões lá da prova Concursos, o simulado. E vamos à luta, porque o CESP que faria a sua prova já não mais fará. Agora, quem fará a sua prova é a FUNRIO. A sistemática de ensino de língua portuguesa é o mesmo, independente de quem vai fazer a prova, certo? A sequência do nosso trabalho será o mesmo. Por quê? Independentemente da instituição que organize o concurso, que elabora a prova, a língua portuguesa será trabalhada dentro da sua consistência da mesma forma. Nós precisamos agora chamar a atenção para a forma de cobrança, apenas isso. Então, vamos continuar na mesma sequência do nosso trabalho, porque nós precisamos, em todo caso, dar o quê? Um ritmo e uma sequência lógica para que o cérebro possa ter alguma informação para a pesquisa quando a dúvida aparecer, certo? Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. E há algumas coisas que se fazem necessárias, quanto à revisão, ou melhor, a repetição. O nosso cérebro só aprende com repetição. Então, nós já falamos com você sobre o quê? Já falamos aqui sobre as classes gramaticais, já vimos que das classes gramaticais o substantivo é o mais importante, e ele é o mais importante porque atrai para si o maior grupo de palavras da língua portuguesa, de classes gramaticais, e que ele é o responsável pela concordância nominal. Por quê? Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Vimos também que o verbo funciona como núcleo, mas atrai para si apenas o advérbio ou a locução adverbial, que são, na classe gramatical advérbio, tem por função determinar as circunstâncias, que pode ser de tempo, de modo, de dúvida, de negação, de afirmação, de intensidade, de causa, finalidade, proporção, concessão e mais, e muito mais. Então, nós vamos aí trabalhar, retomando as aulas anteriores e dando sequência nas nossas aulas, vamos então relembrar algumas coisas que vimos e tocar o barco adiante, certo? Não se esqueça, é preciso repetir. A repetição se torna necessária. E é preciso que você pratique. Vá lá ao banco de questões que está lá, no site da Prova Concursos. Pratique, é muito importante. Então vem comigo aqui, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Primeiro, vejam só, vamos relembrar aí algumas coisas e confirmar outras. O menino de nosso bairro fez suas tarefas. Vamos relembrar aqui. Opa! Fez suas tarefas, vai fazer, faz de novo o verbo. Fez suas tarefas. Muito bem, sempre vamos determinar uma linha de raciocínio, sempre a nossa preocupação é buscar quem? O verbo, fez. E quem faz alguma coisa. Então, fez o quê? A pergunta o que nós já sabemos, após o verbo indica que o verbo é transitivo direto. Depois que eu analiso o verbo, o que eu procuro? O sujeito. Faço a pergunta antes do verbo. Quem fez suas tarefas? O menino do nosso bairro. Aí, tudo isso é o sujeito. E o menino do nosso bairro fez o quê? Suas tarefas. Objeto direto. Quero chamar a sua atenção aqui, aqui dentro do sujeito. Repare, eu tenho dois substantivos dentro do sujeito, menino e bairro. E eu quero que você observe o seguinte, bairro é um substantivo que está preposicionado, olha a preposição de aqui.
enquanto o menino não está preposicionado. Então, de que devo me lembrar nessa hora? De que o núcleo do sujeito só pode ser um substantivo sem preposição. O núcleo do sujeito só pode ser um substantivo sem preposição. Então, o núcleo do sujeito é menino. Como esse sujeito tem apenas um núcleo, ele é chamado de sujeito simples, certo? Então, só relembrando aqui, das classes gramaticais, o substantivo é o cara, porque ele é responsável pela concordância nominal. Quer dizer, só variam as palavras que se ligam a ele. Quando nós falamos de sintaxe do período simples, quem é o cara? O cara é o sujeito. Por quê? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, diz a regra de concordância verbal. Para sermos mais exatos, o que acontece? Na verdade, o verbo concorda com o núcleo do seu sujeito. E o núcleo do sujeito é um substantivo que não pode estar preposicionado, certo? Então vejam só. Por que o sujeito é o cara da sintaxe? Porque, primeiro, é ele quem nos ajuda a organizar a frase. Segundo, ele é o responsável pela concordância verbal. Então, eu sabendo identificar um substantivo, eu tenho nas mãos a concordância nominal. Eu sabendo identificar o sujeito e o seu núcleo, eu tenho nas mãos a concordância verbal. Mas você pode fazer uma outra opção se quiser, não tem problema. É só comprar um livro de concordância que deve dar umas 200 páginas e decorar todas as regras. Ou então você vem comigo. Vem comigo, grava quem é o substantivo, grava o núcleo do sujeito e você tem quem? Nas mãos, a concordância nominal e a concordância verbal. Muito bem. Lembrando a você, olhe o núcleo do objeto direto. Também é sempre um substantivo. Que pode estar acompanhado de qualquer termo, menos de preposição também. Claro que às vezes o núcleo do objeto direto pode vir preposicionado, é uma coisa rara, mas pode vir. Mas o núcleo do sujeito nunca será preposicionado. Muito bem, vamos à nossa próxima frase aqui. Olha só. Os alunos precisam do apoio dos pais. Veja aí. Primeiro, a primeira coisa que eu procuro, quem é? O verbo. E o verbo é precisam. E quem precisa, precisa de quê? Só relembrando. Pergunta o que e quem após o verbo, indica que o verbo é transitivo direto. Pergunta o que e quem após o verbo, indica que o verbo é transitivo direto. Se essas duas perguntinhas, o que e quem, vierem preposicionadas, como de que, de quem, com quem, em quem, a quem, por quem, contra quem, vai indicar que o verbo é transitivo indireto. Então, o cara entra e fala para você, eu preciso. Você fala, precisa de quê? Pergunta com preposição após o verbo, indica que o verbo é transitivo indireto. Depois que eu analiso o verbo, eu faço a pergunta antes do verbo para achar o sujeito. Quem precisa do apoio dos pais? Os alunos. Tudo isso é um sujeito. Aí, olha o núcleo do sujeito aqui, ó, um substantivo sem preposição acompanhado de seu artigo. Os alunos precisam de quê? Do apoio dos pais. Tudo isso é o objeto indireto. Olha o núcleo do objeto indireto. Apoio. E olhe, sempre preposicionado, não se esqueça disso. Sempre acompanhado de sua preposição. Se o substantivo não estiver preposicionado, ele não pode ser núcleo do objeto indireto. Se o substantivo não estiver preposicionado, ele não pode ser núcleo do objeto indireto, certo? Aí então, muito bem. Ah, uma boa notícia para você, caro concurseiro do Aprova Concursos. Tá? Eu vou disponibilizar uma apostila completa para vocês lá no site do Aprova Concurso. Estou finalizando essa apostila. Tudo que nós estamos vendo aqui estará lá na apostila e haverá várias frases também para você praticar. Haverá um gabarito, você pratica e depois você manda a sua dúvida se houver e no chat ao vivo nós vamos conversar sobre essas dúvidas. Beleza? Portanto, estude bem. Você não pode reclamar, você tomou uma grande decisão, está com a Aprova Concursos e conosco você vai passar com certeza, mas você tem que fazer a sua parte também. Nós estamos fazendo a nossa. Vamos lá então, vamos para a próxima frase aqui.
o político era honesto. Só voltando à frase anterior, pessoal, reparem que esse sujeito tem apenas um núcleo. Eu não posso me esquecer de que o sujeito que tem apenas um núcleo é sujeito simples. Muito bem, o político era honesto. Primeira coisa que eu faço, eu procuro o verbo. E era o que é? Lembre, grave aí que esse é o verbo ser. E os verbos ser, estar, parecer, ficar, andar, continuar, permanecer e tornar-se são verbos de ligação. Certo? Ser, estar, parecer, ficar, andar, continuar, permanecer e tornar-se são verbos de ligação. Depois que eu analiso o verbo, eu faço a pergunta antes do verbo para achar o sujeito. Quem é honesto? Quem era honesto? O político. Então é o sujeito. Mais uma vez, eu tenho aí um único núcleo, eu vou ter sujeito simples. E honesto é um adjetivo que qualifica o sujeito da oração. Olha, então a função sintática deste adjetivo é predicativo do sujeito. Perfeito, pessoal? Quando o sujeito tem apenas um núcleo, eu tenho o quê? Sujeito simples. E o núcleo do sujeito é sempre um substantivo sem preposição. Quando o verbo pede um complemento sem preposição, ele é verbo transitivo direto. Quando ele pede um complemento com preposição, ele é transitivo indireto. Quando ele não pede complemento nem com preposição, nem sem preposição ou com, mas é o verbo ser, estar, parecer, ficar, andar, continuar, permanecer e tornar-se, são os verbos de ligação. E toda a qualidade do sujeito que vem após um verbo de ligação é predicativo do sujeito. Não é uma coisa do outro mundo, é uma moleza, né, pessoal? Vamos lá, então, continuando. As crianças do coral da igreja, lembrando que o Papa está aí no Brasil, então vamos falar de igreja, para quem é católico apostólico romano, né? As crianças do coral da igreja pediram ajuda à comunidade. Muito bem. As crianças do coral da igreja pediram ajuda à comunidade. Procura o primeiro verbo. Pediram. E o cara entra e fala para você, eu pedi. Você fala, pediu o quê? A pergunta o quê é para verbo transitivo direto. Pediram a quem? A pergunta a quem tem preposição é para verbo transitivo indireto. Então agora eu tenho um verbo que pede dois complementos, um com e um sem preposição. Por isso ele é verbo transitivo direto e indireto. Reparem, pediram o quê? A pergunta o quê eu já sei, é para verbo transitivo direto. Pediram a quem? Olha a preposição a, é para verbo transitivo indireto. Por isso ele é um verbo que pede dois complementos, um com e um sem preposição. Depois que eu analiso o verbo, eu faço a pergunta antes do verbo para achar o sujeito. Quem pediu ajuda à comunidade? As crianças do coral da igreja. Tudo isso é o sujeito. Repara uma coisa. Quantos substantivos eu tenho dentro desse sujeito? 1, crianças. 2, coral. 3, igreja. Igreja está preposicionado. Olha a preposição de aqui. Então não é núcleo do sujeito. Coral também está preposicionado. Olha a preposição de aqui. Então, também não é núcleo do sujeito. Crianças está sem preposição. Está acompanhado do seu artigo. Então, é o núcleo do sujeito. Esse sujeito tem apenas um núcleo, apesar de ser grande. Por isso, ele é sujeito simples. E as crianças do coral da igreja pediram o quê à comunidade? Ajuda. Então, ajuda é objeto direto. E as crianças do coral da igreja pediram a quem ajuda? A comunidade. Então, a comunidade é o objeto indireto. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Reparem aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Isso aqui é um sinal indicativo de crase. E vamos desde já aprendendo. Isso quer dizer que aqui tem o artigo da palavra comunidade, mais a preposição a do verbo pedir. Porque quem pede, pede alguma coisa a alguém. Certo? Então, eu já posso ir gravando aí.
Se existe uma possibilidade de ocorrer crase em algum termo da oração, eu já sei que no objeto indireto pode ocorrer. Eu não estou dizendo que ocorre, eu estou dizendo que pode ocorrer. Pode ocorrer, desde que haja essa combinação. A preposição a do verbo, ou do termo que estiver, no caso do verbo, e o artigo da palavra comunidade. Havendo essa combinação no objeto indireto, então eu já sei que pode ocorrer crase em objeto indireto. Se eu estiver na dúvida, eu posso analisar o termo sintaticamente. Tá vendo? Muito bem. Vejam só, relembrando a você, verbo que não pede complemento é verbo transitivo direto. Verbo que pede complemento, aliás, sem preposição, é verbo transitivo direto. Verbo que pede complemento com preposição é transitivo indireto. Ser, estar, parecer, ficar, andar, continuar, permanecer e tornar-se são verbos de ligação. E o verbo que pede dois complementos, um com e um sem preposição, ele é verbo transitivo direto e indireto. O do sujeito, se ele tem apenas um núcleo, como menino, alunos, político, crianças, ele é um sujeito simples. E eu não posso me esquecer de que o núcleo do sujeito é sempre um substantivo sem preposição. Viu que beleza? Vamos lá, então, eu vou apagar o quadro para continuarmos aqui nossos estudos rumo ao INSS. Meu caro, aqui a gente trabalha com convicção. E você aí também tem que ter essa certeza, essa convicção. É lógico que você precisa estudar, né? Sonhos na vida requerem de nós muita luta, né? Muito bem, então vamos lá. Perder é para os fracos. Muito bem, vamos então continuar aqui. Vamos colocar aqui mais uma frase para você. Olha só. Chegaram felizes o professor, os funcionários, e os alunos do curso. Ponto. A primeira coisa que eu faço, o que é? Procurar o verbo. E o verbo é chegaram. E quem chega, chega. Quem chega, chega. O cara entra aí agora, olha para você, eu cheguei. Você vai, eu com isso. Então, quem chega, chega. Verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. Depois que eu analiso o verbo, eu faço a pergunta antes do verbo para achar o sujeito. Quem chegou feliz? O professor, os funcionários e os alunos do curso, certo? Então, tudo isso é o sujeito da oração. Muito bem, vamos ver quantos substantivos temos aqui dentro. Professor 1, funcionários 2, alunos 3, curso 4, tenho 4 substantivos dentro desse sujeito. E veja aqui, curso tem preposição, preposição de. Então não é núcleo do sujeito. Muito bem, olha aqui, alunos. Alunos é outro substantivo, está completo seu artigo. Não está preposicionado, é núcleo do sujeito. Funcionários também não está preposicionado, é núcleo do sujeito. Professor também não está preposicionado, é núcleo do sujeito. Que beleza! Agora esse sujeito tem 1, 2, 3 núcleos. Quando o sujeito tem mais de um núcleo, é chamado de sujeito composto. Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Se ele tem apenas um núcleo, é sujeito simples. Se ele tem mais de um núcleo, é sujeito composto. Veja que moleza, que coisa mais fácil de aprender, tá vendo? É só olhar quantos núcleos, quantos substantivos tem e quantos estão sem preposição. Aqueles que estão sem preposição serão exatamente núcleos do sujeito. E felizes, pessoal. Felizes é um adjetivo que qualifica o sujeito da oração. Função sintática do adjetivo que qualifica o sujeito da oração é predicativo do sujeito. Tá vendo? Já podemos analisar uma frase quase que completa aí. Muito bem, vamos à nossa próxima frase. Os jogadores e o técnico reclamaram
do clube. Olha aí. Parabéns aos torcedores do Atlético Mineiro, né, que junto com o técnico paranaense Cuca ganharam o título da Libertadores. Muito bem, os jogadores e o técnico reclamaram do clube. Eu procuro o primeiro verbo, reclamar, e quem reclama, reclama de alguma coisa. Reclamaram de quê? Verbo transitivo direto. Depois que eu analiso o verbo, faço a pergunta antes do verbo para achar o sujeito. Quem reclamou do clube? Os jogadores e o técnico. Tudo isso é o sujeito. Repare, eu tenho dois substantivos, jogadores e técnico, e os dois estão sem preposição. Então eu tenho dois núcleos, por isso o sujeito é composto, certo? Os jogadores e o técnico reclamaram de quê? Do clube. Então do clube é objeto indireto, né? Porque o verbo é transitivo, animal do professor de vocês aqui, ó. Fala uma coisa e analisa, escreve outra. É verbo transitivo indireto, porque ele pede complemento com preposição. A preposição aqui, ó. Reclamaram de quê? Por isso do clube é objeto indireto, animal. É um animal, né, cara? Tá vendo? Gente, é muito importante ter noção disso. Vejo que nós estamos estudando sintaxe do período simples, junto com predicação verbal e já tipos de sujeito, repetindo as coisas, analisando todas as coisas. É assim que se faz com matemática, né? Quando se tem uma equação de segundo grau, você não fica assim, eu vou começar tirando a raiz quadrada daqui. Não existe isso. Você tem uma sequência lógica a acompanhar para chegar ao resultado. Português é a mesma coisa. Você vai lá, procura o verbo, procura o sujeito, analisa o verbo primeiro, procura o sujeito e vai fazendo cada coisa dentro de uma sequência lógica, que assim fica difícil errar. Fica difícil errar. Muito bem, vamos para a nossa próxima frase aqui. Reviraram os documentos as pessoas da empresa, e do clube. Muito cuidado com isso daí. Muito cuidado. Qual é o verbo primeiro? Reviraram. E quem revira, revira o quê? Então eu tenho um verbo transitivo direto, que quem revira, revira o quê? Certo? Depois que eu analiso o verbo, eu procuro o sujeito. Quem revirou os documentos? As pessoas da empresa e do clube. Isso é o sujeito. Quantos substantivos eu tenho dentro do sujeito? Pessoas, empresa e clube. 3. Clube está preposicionado, não é núcleo do sujeito. Empresa está preposicionado, não é núcleo do sujeito. Opa, pessoas está aqui. Está sem preposição, então é o núcleo do sujeito. Portanto, eu tenho apenas um núcleo. É um sujeito simples. Para que você faça a comparação com o sujeito composto. Repare uma coisa, por favor, cuidado. Esse sujeito é simples. Eu não devo, nessa hora, para análise do sujeito, levar em consideração que aqui tem uma palavra pessoa, gente. As pessoas da empresa e do clube. Não posso considerar isso. As pessoas da empresa e as pessoas do clube. Não. Quando se trata de concordância verbal, para análise do sujeito, para saber o comportamento do verbo, por exemplo, eu tenho que levar em consideração aquilo que está escrito. E o que está escrito aqui, ó? Pessoas da empresa e do clube. Então, este é o sujeito, o núcleo do sujeito. Não tem nada de imaginar na concordância verbal, certo? É o que está escrito. Eu só tenho um substantivo sem preposição. Portanto, eu tenho um sujeito simples, certo? E as pessoas da empresa e do clube reviraram o quê? Os documentos, portanto, eu tenho um objeto direto. Tá aí. Perfeito, pessoal? Então, só vamos relembrar uma coisa aqui. Olha só. Quando
o verbo não pede complemento, ele é verbo intransitivo, você responde. Quando o verbo pede complemento, você responde, é verbo transitivo. Quando o verbo pede complemento sem preposição, ele é verbo transitivo, você responde, direto. Quando o verbo não pede complemento com preposição, daí você responde, ele é transitivo e indireto. Quando o verbo pede dois complementos, um com ou sem preposição, você responde, é verbo transitivo, direto e indireto. Ser, estar, aparecer, ficar, andar, continuar, permanecer e tornar-se um verbo de ligação. E toda a qualidade do sujeito que vem após um verbo de ligação é predicativo do sujeito. E se o sujeito tem apenas um núcleo, é sujeito simples. Se tem mais de um núcleo, é sujeito composto. Aí, ó, que legal, coisa mais fácil que isso, há dois disso. Muito bem, olhem aqui. Então, pedimos apoio ao prefeito, eu e meus amigos. Muito bem, nós vamos ao verbo. E o verbo é pedimos. E já sabemos que quem pede, pede alguma coisa a alguém. Pediu o quê? Verbo transitivo direto. Pediu a quem? Verbo transitivo indireto. Depois que eu analiso o verbo, eu faço a pergunta antes do verbo para achar o sujeito. Quem pediu apoio ao prefeito? Eu e meus amigos. Quantos substantivos eu tenho dentro desse sujeito? Amigos, um. E eu? Ah, eu é pronome pessoal do caso reto, teacher. Pois é. Mas eu não quis colocar meu nome, que é um substantivo. Então eu coloquei esse pronome no lugar do meu nome, que é um substantivo. Por isso, este pronome agora é um pronome substantivo. Agora é ele quem manda, ele é o substantivo. E vejam, não está preposicionado. E amigos também não está preposicionado. Portanto, eu tenho um sujeito composto. Eu e meus amigos pedimos o quê? Apoio ao prefeito. Não, gente. Pedimos o quê ao prefeito? Apoio, objeto direto. Pedimos a quem apoio? Ao prefeito, objeto indireto. Então está aqui, eu e meus amigos, sujeito composto, porque apresenta dois núcleos, certo? E eu e meus amigos pedimos o que ao prefeito? Apoio, porque a resposta pergunta o quê? Então é objeto direto. E eu e meus amigos pedimos a quem? Apoio. Ao prefeito, como a resposta pergunta com preposição, vai ser o objeto indireto. Então o verbo que não pede complemento é verbo intransitivo. Se ele pede complemento, ele é verbo transitivo. Se pede complemento sem preposição, é transitivo direto. Com preposição, é transitivo indireto. Se ele pede dois complementos, um com sem preposição, ele é verbo transitivo direto e indireto. Se ele está, aparecer, ficar, andar, continuar, permanecer e tornar-se, são verbos de ligação. E toda a qualidade do sujeito que vem após o verbo de ligação é predicativo do sujeito. Se o sujeito tem apenas um núcleo, é sujeito simples. Se o sujeito tem mais de um núcleo, é sujeito composto. Meu caro concurseiro da prova concursos. Por enquanto, essa aula vem até aqui, tá? Não se esqueça de que você pode assistir às aulas quantas vezes quiser. Se teve alguma dificuldade, reveja a aula. Você pode. Você é um concurseiro da prova concurso, certo? E vá lá ao banco de questões da prova concurso, lá no site, faça os exercícios. Logo, logo estará aí, né, a minha apostila para você verificar, olhar a parte teórica e praticar também. Haverá exercícios, frases, como eu coloco aqui, para você praticar, tudo com gabarito, certo? Não se esqueça, faça os simulados, mande a sua dúvida. E, meu caro concurseiro, bom estudo para você e até o nosso próximo encontro. Um abraço.